E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40, novamente mais um vídeo para você, estamos aqui. Quero agradecer a você que tem estado no canal conosco e quero pedir a você não é inscrito, se inscreva no canal, dê um like aí, aproveita, compartilha também, para que possamos alcançar mais pessoas e vamos para os vídeos do dia de hoje. Em Lucas, no capítulo 13, a Bíblia fala sobre a parábola, conta a história do dono da vinha, que a Bíblia diz que Jesus faz uma comparação, dizendo que foi o dono da vinha, foi procurar frutos na, na figueira e ela não tinha frutos. E nesse diálogo de Lucas, a Bíblia diz que por não achar fruto na figueira, conta a Bíblia que o dono decidiu arrancar e falou para o agricultor: olha, arranca isso aí porque está ocupando lugar inutilmente. E eu quero que você pare e reflita junto comigo e consiga entender a mesma reflexão que eu fiz sobre quando eu olhei esse texto e vi que havia ali uns ensinamentos tão tremendos sobre essa questão. Por quê? Porque a Bíblia diz que o dono mandou arrancar. E a frase que ele utiliza é: porque está ocupando esse terreno inutilmente. E aí eu chamo a tua atenção, a você que de repente é um administrador, seja numa empresa, ou seja em um comércio, ou até mesmo você é um líder, um pastor, ou um líder de um grupo. Reflita comigo. Por muitas das vezes nós não entendemos, porém, há coisas que não andam, não tomam um rumo esperado, porque há certos lugares que existem pessoas ocupando cargos inutilmente. Ou seja, pessoas que de repente estão em posição que não deveriam estar e elas não produzem absolutamente o crescimento daquele local. E o que é interessante é que, olhando para esse texto e fazendo uma amplitude acerca da vida, começamos a observar que, se pegarmos as instruções de Jesus para aplicar no nosso dia a dia, na administração de nossa vida, nós começamos a ver que algumas coisas podem começar a dar certo. Porque a Bíblia diz que o dono declarou, dizendo, ele está ocupando um espaço que poderia ser aproveitado. Ou seja, está ocupando um espaço que de repente uma outra espécie de árvore, ou de repente uma outra árvore, daria muito mais resultado do que ele. Aí você para pensar. Para você que é um profissional liberal, de repente você está caminhando e colocando pessoas para trabalhar para você, ou você trabalhando em local e não tem visto o crescimento. Para você que é um empresário, a mesma coisa. Às vezes nós estamos remando contra a maré, dando murro em ponta de faca. E aí vai você, que eu queria que você parasse para pensar como esse canal é um canal cristão. Vamos analisar pelo meio cristão, na igreja. Existem muitas coisas na igreja que elas não conseguem desenvolver, porque existem pessoas em posições que são chaves, ocupando o lugar inutilmente. Pessoas que estão ali, por exemplo, o que é mais importante e imprescindível numa igreja? Primeiro é uma liderança, um pastor. Mas não vou focar nessa questão. Vamos focar naquelas que estão abaixo, que o próprio pastor delegou funções. Porém, ele não observou e não atentou para uma coisa simples.
A Bíblia diz que no livro de Lucas que Deus deu talento a cada um segundo a sua capacidade, ou seja, há certo tipo de pessoas que elas não têm capacidade para ocupar o local ao qual estão ocupando. E não estou falando acerca de habilidade, estou falando acerca mesmo de aptidão. Estou falando acerca de. Não estou falando acerca de pessoas que têm que ser bom, não, só pega só os bons. Não estou falando isso não. Até porque eu tenho exemplos. A história conta que uma das maiores empresas de computação do mundo, que é a Microsoft, que o dono é o Bill Gates, ele, como garoto, ele arranjou um amigo para primeiro fazer o primeiro computador, mas quando a empresa cresceu, eles recrutaram pessoas que tinham sido mandadas embora e dispensadas de várias empresas de tecnologia. Essas mesmas pessoas produziram uma empresa ou fizeram crescer uma empresa que do nada, do zero, era uma empresa simplesmente de fabricação de computadores. Porém, hoje é a maior do mundo, ou uma das maiores do mundo. Porque não é porque a pessoa, de repente, não teve um desempenho em uma função, quer dizer que ela... Só que tem pessoas que elas estão realmente no local e elas não têm capacidade para estar. São indicados de alguém. São pessoas que a liderança gosta porque faz parte da família. Ou, de repente, pessoas que são amigos de longa data, e as coisas não funcionam. Porque funcionar algum lugar para crescimento depende muito do propósito. Por exemplo, se o propósito de crescimento de uma igreja é números, então é só chamar alguém que é boa em marketing, boa em desempenho, boa em gerenciar pessoas. Para isso aí estão os coaches aí ensinando tudo isso. Só que não é a função da igreja isso. A função da igreja é instruir um povo para morar no céu. Então, cada setor de uma igreja precisa ter pessoas que tenham capacidade de identificação com o céu. Para quê? Para reproduzir pessoas que também irão fazer o mesmo mais para frente. Para isso tem que ter pessoas aqui que tenham capacidade de quê? Primeiro, de formação. Formação de quê? Do reino. Você pode não conhecer teologia, você pode não saber muita coisa, mas você tem que saber sobre Deus e saber bem. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo falou assim, quando te perguntarem acerca da sua fé, ou seja, você tem que saber, estar preparado quando te perguntarem acerca da sua fé. Agora, quando a parábola conta da figueira ocupando lugar inutilmente, significa que tem pessoas que estão ocupando lugar, mas não produzem nada. Estão ali só para passar tempo, ou seja, resultado que é o que o reino espera, o que Deus espera de mim e você, é que tenhamos frutos e que o nosso fruto permaneça. Por isso ali há um questionamento muito grande do dono, do proprietário. Por quê? Porque o resultado, os frutos, são importantes. Se não houver fruto na liderança, ela está ali inutilmente. E que fruto é esse? A Bíblia diz que Jesus passou 3 anos e meio ensinando os discípulos. Quando ele morreu, a Bíblia diz que os frutos apareceram. Os discípulos continuaram a comissão. Ou melhor, começaram a comissão. Por quê? Porque os frutos que o próprio Jesus gerou foram frutos sólidos. Então eu e você precisamos pensar sobre essa questão. Você que é líder, você é pastor, você que é líder de departamento ou líder na igreja, faz análise à sua volta. Vê se de repente até mesmo você não está ocupando o espaço inutilmente, porque não produz nada. Só faz festa, só promove passeio, mas arrependimento das pessoas e quebrantamento não existe. Não há pessoas realmente com consciência de pecado.
Não há pessoas com consciência de fé, não há pessoas com consciência mesmo da salvação e do arrebatamento. Por quê? Porque, na verdade, quem está ali discipulando e ensinando está ocupando um lugar inutilmente. Que Deus abençoe e te fortaleça. Que Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulga o nosso canal. Vamos conosco nessa jornada.